amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Abra tua Bíblia comigo, livro de Mateus. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Amém? Mateus, Evangelho, segundo anunciou Mateus, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Mateus, capítulo 3. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira. E recolherá o celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? O pastor João Batista, vamos assim dizer, pregava no deserto. Mas a mensagem de João Batista, que hoje, que o Espírito Santo revela aos nossos corações, a mensagem que ele pregava era o arrependimento. Arrependei-vos, ele fala. No versículo 2 ele fala: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. O que nós passamos a entender com a pregação de João Batista? Para que você faça parte do reino dos céus, é preciso ter o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Precisamos entender também o que é arrependimento. Talvez nós tenhamos uma noção um pouco vazia, ou aleatória do que é um arrependimento. Arrependimento é voltar ao contrário, dar uma volta completa. Um exemplo: eu estou indo nessa direção, eu me arrependo dessa direção, eu volto, é uma volta completa, eu volto no sentido ao contrário. João Batista, quando ele pregava o arrependimento, ele anunciava o quê? Ele anunciava o pecado. Ele falava: olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E quando os saduceus, os fariseus chegavam, ele falava: olha, arrependam-se, raça de víboras, raça de cobra. Víbora é cobra. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? O que ele quis dizer? Quem ensinou vocês que vocês podem fugir do que está por vir? Quem ensinou vocês que vocês podem fugir da mão de Deus? Você veja que o arrependimento, ele não é algo tão comum ou aleatório, como a gente diz assim, algo simples. Ele não é simples. Porque o arrependimento, ele vem acompanhado de fé, perdão e salvação. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Sem arrependimento, o que é arrependimento? Vamos pegar mais um exemplo para a gente possa entender, para a gente possa caminhar. Você fez uma viagem, vou dar um exemplo para você. Você fez uma viagem de ônibus. Uma viagem que era para ser longa, de 3 dias, que já não é bom. Eu não gosto, pelo menos. Tem gente que gosta, né? Minha esposa gosta. Eu já não gosto de viagem de ônibus muito longa. Aí você faz para ter um projeto, planejou uma viagem de 3 dias de ônibus.
uma viagem cansativa. E de repente esse ônibus começa a quebrar no meio do caminho. Quebra uma vez, quebra 2 vezes. O cansaço é maior, o custo dessa viagem ficou maior porque vai ter mais gastos. Você começa a pensar, tá assim, como eu me arrependo de ter entrado nesse ônibus. Sabe o que pode acontecer? O arrependimento, o que ele provoca, o que ele tem que provocar, esse desgaste, esse cansaço vai ser tão grande, você vai ter se arrependido tanto, talvez, de ter entrado naquele ônibus, de ter feito aquela viagem, que foi tão desgastante, que o dia que você vê o nome da empresa do ônibus, você vai falar, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus isso aí. Você vai acabar repreendendo a empresa, porque na hora que você vê o nome da empresa, você já vai ficar doente já. Você vai sentir cansaço só de ver o nome da empresa. Então você se arrependeu, isso é arrependimento, eu não quero mais. Ou então, quando você compra um carro, como já aconteceu comigo, comprar um carro às 11 horas da noite, e quando chegar no outro dia de manhã, o carro não tem assoalho, o câmbio está estourado. Se eu falar para minha esposa que eu vou comprar uma Brasília, vai ter briga pelo menos por 1 mês. Pegamos bronca da Brasília, que é arrependimento. Olha, como diz aquela frase, arrependimento matasse, né? A gente tem essa frase, né? Arrependimento, eu não quero nunca mais ver uma Brasília na minha frente. Não é que as Brasílias, os carros não servem, lógico, quem tem, se dá bem, mas para mim, foi uma decepção tão grande que eu não quero mais. Então isso se tornou um arrependimento para mim, eu não quero mais. E quando João Batista falava, arrependei-vos, arrependam-se dos pecados, o pecado ele tem que provocar isso em nossas vidas. O pecado, você tem que olhar para ele e falar, não quero mais, nunca mais, isso não faz parte da minha vida. Eu espero que isso esteja acontecendo com a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, tomem nojo do pecado. O arrependimento é isso, meu irmão. Por isso que João Batista falava, olha, vocês não vêm falar que vocês são filhos, tem Abraão como líder, porque Deus pode levantar dessas pedras aqui filhos de Abraão. Não venham dizer que vocês têm Abraão por pai. Arrependam-se. E o que João Batista pregava, ensinava? Os soldados chegavam e falavam, olha, o que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Se contente com o seu salário, ele falava. Seja honesto. Se contente com o teu soldo. Algumas traduções já estavam com o teu soldo. Se contente com o seu salário. Se João Batista estava falando que o soldado tinha que se contentar com o seu salário, é porque ele estava extorquindo, com certeza. João Batista não ia proferir uma mentira. Se contente com o seu salário. Os saduceus e os fariseus, ele falava, olha, se você tiver 2 túnicas, dê uma. Vocês são egoístas. Vocês só pensam em vocês. Se vocês têm 2 túnicas, dá uma. Mas João Batista, a missão dele, como profeta, como ministro, como pastor do deserto, era fácil? Não era uma missão fácil para João Batista. Aqui diz que o pessoal de Samaria, Jerusalém, a circunviança, os ribeirinhos, todo esse povo foi até o batismo de João Batista. Os ricos, os pobres, os classe média e os chamados que moravam ali, os pobres que moravam na beira do rio. Todos eles iam e eram batizados por João Batista. Então a palavra de João Batista, como raça de víboras, não era uma ofensa para eles. Sabe por quê? Porque eles entendiam que precisavam se arrepender daquilo que estavam fazendo. João Batista fala, olha, eu batizo com água para o arrependimento. Mas após mim, vem aquele que eu não sou digno nem de desatar a sandália. Aquele que eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele batizará vocês com fogo, com o Espírito Santo. Quando nós, como ministro da palavra de Deus, toda vez que o ministro da palavra do Senhor, ele sobe ele fica nesse púlpito, ele sobe aqui nesse altar para ministrar a palavra do Senhor, meu irmão, é para que a gente seja edificado, para que a gente cresça, pela palavra. Não importa o ministro que esteja aqui, o que importa é a palavra. O que importa é a palavra, e ela tem que fazer a mudança, ela tem que fazer a diferença. O arrependimento, ele vem pelo Evangelho, pela palavra. Eu só entendo que hoje eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu entendo que eu tenho que me consertar, que eu não posso mais praticar o pecado, por causa dessa palavra. Ela fez a diferença. João Batista pregava a palavra. Ele não tinha preocupação de chamar os saduceus e os fariseus de raça de víbora.
Não significa que você tem que fazer isso, só se Deus te der a direção. Mas ele não tinha preocupação em falar, olha, vocês são uma raça de cobras, vocês estão traiçoeiros, vocês são víboras. Vocês estão se escondendo atrás de algo, querendo parecer que são alguma coisa, mas não são nada. Por quê? Porque vocês precisam se arrepender. Quando nós falamos em arrependimento, nós temos que proferir ao Senhor que o pecado não faz mais parte da minha vida. O pecado não tem mais oportunidade na minha vida. A gente costuma dizer que existem os erros de percurso. Você sabe que mesmo os chamados erros de percurso, eles são cometidos todos os dias. Eu não estou julgando, eu estou falando, os erros de percurso muitas vezes são cometidos todos os dias. Eu errei, mas não queria errar. Um exemplo que eu sempre costumo dar. Me exaltei no trânsito, fiquei bravo, cheguei até quase a afrontar o outro motorista. Enfim, uma situação dessa. Poxa, Deus, me perdoa, eu me arrependo. Amém. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, que é justo e fiel para nos perdoar. Amém? Ele nos perdoa. Ele nos defende diante do Pai. Só que Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe se amanhã você vai ter o mesmo erro de percurso. E depois da manhã o mesmo erro de percurso. E depois o mesmo erro de percurso. Que já não é mais erro de percurso, é pecado. É falta de se arrepender. É falta de se consertar com Deus. A palavra, muitas vezes, ela nos parece dura. Em Tiago fala assim que todas as vezes que passamos por provações, nós temos que passar louvando ao Senhor. Porque a provação, a luta, muitas vezes ela vem produzir fé. Ela nos produz fé. Eu estava vendo um filme, acho que foi ontem. Foi ontem. Onde uma família, uma pessoa muito sofrida, ela sofreu a vida desde pequenininha até sua juventude. E quando ela chegou na idade da juventude, ela conheceu Jesus. Eu estou resumindo. Ela conheceu Jesus. E mesmo nesse processo, antes de ela conhecer Jesus, ela teve um processo difícil, porque ela foi desprezada, e depois teve que cuidar do pai, teve que cuidar da mãe. Enfim, o pai morreu e a mãe ficou paralítica, e ela teve que fazer isso. Quando ela conheceu Jesus, ela entendeu que tudo que ela passou, foi para que ela se achegasse até Jesus. Ela atribuiu isso a Deus. Eu sofri tudo isso, eu passei por todas as dificuldades, passei por todos os problemas, para que eu chegasse no dia de hoje e conhecesse a Jesus. Para nós como filhos, nós que já temos a Jesus, nós que conhecemos o Senhor, nós não podemos chegar na presença de Deus todos os dias com as mesmas situações. Todos os dias com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Nós acabamos de louvar que Jesus Cristo, Ele é o que traz a salvação, a libertação, Ele nos cura, Ele nos liberta, que o nome de Jesus é poderoso para transformar, para mudar. Santifica, Jesus falou aos discípulos, falou para Deus, orando aos seus discípulos, Jesus falou para Deus, Pai, santifica-os na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é que nos santifica, ela é a verdade para a minha vida. Se ela é a verdade para a minha vida, eu tenho que viver, buscar, lutar para viver de acordo com o que está escrito aqui. É fácil? Não é. Jesus Cristo, ele não passou isso. Se você for olhar a Bíblia inteira, ele não passou nenhuma facilidade. Ele não falou nisso, ele falou o contrário. Nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele fala, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu por você. E hoje Ele te dá autoridade para você pisar em serpente, pegar em escorpiões, colocar a mão e curar os enfermos. Jesus te dá autoridade, poder. A única forma que nós temos de nos afastar do pecado, de rejeitar o pecado, de sentir nojo do pecado, como nós demos exemplo do carro, eu dei o exemplo do carro e do ônibus, sentir repúdio, é quando a palavra se transformar vida em nossas vidas. É quando ela começar a gerar vida. É quando eu começar a entender que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele me ama e que eu tenho que amá-lo, porque Ele fez tudo por mim. Eu já não preciso fazer mais nada, Jesus Cristo pagou o preço por mim. Hoje,
o arrependimento que eu tenho que ter, que eu tenho que sentir, é por amor a Ele, não é por obrigação. Eu me arrependo por amor, porque eu amo a Deus. Eu sirvo o meu Deus por amor, eu não sirvo por obrigação. Eu sirvo porque Ele me ama, e Ele me amou primeiro. Ele já me amou, no ventre da minha mãe Ele já me amava. Então eu tenho que fazer tudo para que eu possa me apresentar diante do Senhor em santificação, em santidade. Preciso ter uma nova vida com Cristo. Quando nós falamos do batismo aqui, os que estão fazendo o estudo de batismo sabem que o batismo é a morte do velho homem. Romanos capítulo 6 fala que sepultado com Cristo nós somos pelo batismo. O que é sepultar? Quem que é sepultado? Vivo. A gente sepulta vivo? Morto. Quando você faz o sepultamento, é morto. E quando fala nós somos sepultados com Cristo pelo batismo, nós somos mortos pelo batismo. O velho homem deixa de viver. A velha natureza, aquela que brigava, aquela que discutia, aquela que bebia, aquela que xingava, aquela que era não existe mais. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O batismo traz isso, nos transforma. Por isso precisamos fazer as aulas, como foi dito, para a gente possa entender tudo isso, que nós somos nova criatura. E uma nova criatura, Romanos capítulo 5, versículo 17, fala, eis que tudo se fez novo. Hoje a tua vida, tudo é novo. Você que tem a Jesus, tudo é novo. As coisas velhas ficaram para trás. Isso é arrependimento. Eu não pratico mais aquelas coisas. Eu não tenho nojo daquilo que eu fazia. Me dá nojo em pensar aquilo que eu fazia. Isso que o pecado ele tem que gerar nojo. Temos que ter repúdio ao pecado. Deixa marcado aí em Mateus capítulo 3. Abre comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. 1 Coríntios, Gálatas e Efésios, tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja bem, quem vos vivificou? Jesus. Então, Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é vivificou? É restituir vida, reanimar, dar vida, é vivificar. Então, Deus, Ele restituiu a tua vida, Ele deu ânimo a você, Ele deu uma nova vida. Sendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Até aqui, nós vamos continuar, mas até aqui. Para você pensar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós tínhamos um outro Senhor. Nós vivíamos debaixo da autoridade de um outro Senhor, quando nós estávamos, de que forma? Mortos em ofensas e pecado. Fala assim, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Palavra dura. Nós éramos filho de Satanás. É a Bíblia que diz, não sou eu. Como João Batista pregou raça de víboras, eu não posso fugir dessa palavra. Nós éramos filhos da ira, do príncipe do ar, aquele que conduzia o pecado. Então, se andamos em trevas, quando andávamos em trevas e andávamos fora da luz, éramos filhos da escuridão, filhos das trevas. Está escrito aqui, é a palavra de Deus que me ensina assim, e nos ensina assim. No versículo 3 fala, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também.
Éramos filhos de quem? Da ira. Por isso, arrependam-se, João Batista falou. Arrependam-se e se tornem filhos de Deus. Arrependam-se e se tornem luz em meio às trevas. No versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos vivificou novamente, nos restituiu a vida, nos reanimou, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluias. Você sabe o que é assentar? Não é sentar, tá? Não é sentar, é assentar. Assentar nos reinos, nas regiões celestiais, hoje você é plantado, você é enraizado no reino de Deus. Hoje, quando Satanás olha para você, esses aqui, o senhor da ira, aqui, o senhor das trevas, ele olha para você, ele vê você assentado, enraizado nos lugares celestiais, junto com Cristo Jesus. Esses são os filhos de Deus, aqueles que foram assentados em regiões celestiais. Satanás, ele olha para você, ele tem, em nome de Jesus, que olhar para você e ver luz, e falar, olha, ali reina a luz, eu não posso mais tocar, porque antes eles andavam em trevas, antes eles estavam perdidos no pecado, agora eles se arrependeram, eles foram renovados, eles têm uma nova vida, Jesus deu uma vida, uma oportunidade, uma nova vida para eles eles possam reinar com Cristo. No 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. E que favor é esse merecido? O que Jesus pagou naquela cruz, o que Jesus fez naquela cruz. Nós não merecíamos aquele favor. Nós não merecíamos o preço que Ele pagou naquela cruz. Pela graça, pelo que Jesus fez na cruz, sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não podemos alcançar a salvação por nós mesmos, pelas nossas forças, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Nós só vamos alcançar a salvação quando realmente nos arrependermos e deixarmos de praticar o pecado e começarmos a servir o Senhor da glória em santidade. É dessa forma que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos nos enganar, meu irmão. Não deixe o Satanás, não deixe o inimigo te enganar. Sabe o que acontece? Que pela televisão, pela mídia, pela forma que o mundo, pelo curso desse mundo hoje, nós estamos nos conformando muito fácil com as coisas. Nós vemos hoje uma notícia, um documentário, uma notícia na televisão, você vê lá o jornal, mataram, aconteceu um assassinato da seguinte forma, assim, enfim. Mas é assim mesmo. O mundo está desse jeito. O mundo vai de mal a pior. Ele mereceu, ele buscou, amém, de fato buscou mesmo, muitas vezes colhe-se o fruto, mas nós não podemos nos conformar. Não vos conformeis com esse mundo, a palavra de Deus fala. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com o curso desse mundo. Sabe por quê? Porque senão Satanás vai cauterizando o nosso coração com ódio, com rancor, com um instinto de vingança. A palavra de Deus fala que a vingança pertence ao Senhor. A justiça vem do Senhor, não vem de nós. Por isso que ele fala aqui, olha, a salvação não é porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É um presente de Deus para você, a salvação. Você quis e Deus te deu esse presente. Você tem a salvação. O dom é um presente de Deus para você. Sabe por quê? Porque a salvação só é alcançada quando nós queremos. Nós entendemos que o pecado começou lá em Adão e Eva. Nós entendemos que o erro foi lá em si. Mas hoje, pela graça, pelo amor que foi derramado naquela cruz, a vida de Jesus naquela cruz, você tem acesso a Deus através
do próprio Jesus e através do Espírito Santo. Então, você pode chegar até Deus hoje e falar: Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum pelos meus pecados. Basta que eu me arrependa, basta que aquilo seja algo repudiante para mim, o pecado. No 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Veja bem, Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Como que se anda em boas obras? Não praticando o mal, não cometendo o pecado, não fazendo justiça com as próprias mãos. Nós estamos vivendo um tempo agora de meio que chamado euforia até, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas pela questão política. Amém. Deus, em Romanos fala que toda autoridade é constituída por Deus. Sim, e nós devemos respeitá-las. Amém? Mas é Deus que levanta e é Deus que abaixa. É Deus que ergue e Deus que abaixa. Nós podemos ter o nosso... Eu não estou falando de eleição, só estou falando isso para que a gente entenda. Nós podemos ter o nosso pensamento, a nossa decisão. Mas a última palavra vem de Deus. Eu posso ter N pensamentos em relação ao meu país, em relação à política. Mas a última palavra, se eu creio e tenho fé, vem de Deus. Não vai ser o que eu quero. Vai ser o que Deus quer. Lógico que o povo tem autoridade, tem autonomia para isso. Você lembra de Saul? Saul, o povo quis Saul. O povo desejou Saul, rejeitaram a Samuel. E vocês viram o rei que eles tiveram, por desejo do coração deles. Então nós temos que fazer o quê? Viver para Cristo, crer de que Deus pode transformar o nosso país, Deus pode mudar essa nação. Deus pode mudar. E se não mudar, nós vamos continuar vivendo, nós vamos continuar declarando: o mundo pode estar de cabeça para baixo, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Nada vai mudar os meus pensamentos, porque eu sei em quem tenho crido, eu tenho um coração arrependido, eu sei o que o pecado provoca em mim, eu sei o que os meus pensamentos podem me levar, aonde os meus pensamentos podem me levar. A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Amém? Se nós temos a mente de Cristo, significa que nós temos que caminhar e andar como Cristo andou. Se Ele me ensina que eu tenho que fazer assim, é assim que eu tenho que fazer. Está escrito aqui, ó. Ele deixou um manual de vida para nós aqui, ó, escrito. É assim eu proceder, é assim que vocês têm que fazer. Para quê? Porque nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nessa terra. Nosso tempo é curto aqui. Nós temos uma morada celestial. Nós temos a terra prometida a ser alcançada. Então nós temos que buscar, encaminhar em santidade. Por quê? Porque o tempo é próximo. Jesus vem buscar a sua igreja. Ou nós podemos partir de hoje para amanhã. Então eu tenho que estar preparado para que eu possa alcançar. Como diz o apóstolo Paulo, uns correm aqui na terra buscando uma coroa corruptível, mas nós buscamos a coroa incorruptível, a morada celestial com o Senhor. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Nós vamos alcançar, porque nós não estamos aqui hoje, reunidos na casa do Senhor, à toa. Ninguém veio à toa. Nós viemos porque precisamos do Senhor. Nós viemos porque precisamos de uma palavra do Senhor. Nós viemos porque nós cremos que a palavra pode mudar as nossas vidas. Nós cremos dessa forma, e é assim que nós vivemos. Então, quando a igreja do Senhor se reúne, Jesus Cristo falou assim: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar. E ele falou: onde estiver a minha igreja, eu vou estar junto de vocês. Eu creio, por fé, que Jesus Cristo está aqui hoje, nesse lugar, olhando para cada um de nós, olhando para o meu coração e para o teu coração, e vendo a sinceridade, ou até mesmo a não sinceridade. Ele reconhece que somos falhos. Em Apocalipse ele fala assim: olha, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, mas reconheço que vocês são fracos. Ele sabe que nós somos fracos, mas essa fraqueza não pode me conduzir ao pecado. Por eu ser fraco na presença de Deus, por eu ser fraco em determinadas situações, ou problemas, ou enfim, eu não posso deixar que isso me conduza a pecar.
A palavra de Deus fala que aquele que diz que ama seu irmão, mas não se entrega, não faz a vontade de Deus, é mentiroso, está mentindo. A igreja de Cristo precisa se unir mais, irmão. Já foi a última palavra que Deus me deu, que eu meditei faz quase um mês atrás, Deus me levou a meditar muito nisso. A igreja, nós como corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Nós precisamos olhar, eu tenho que olhar para vocês, nós temos que se olhar como família, como irmãos em Cristo. Nós não podemos mais deixar que o inimigo coloque intriga dentro da própria casa de Deus. Se nós não tivermos união dentro da própria casa, dentro da própria família, como que vai ser lá fora? Como que nós vamos ser um exército dividido? Na hora da luta nós vamos estar divididos? Na hora da batalha nós vamos estar divididos? Não. Na hora da luta é que nós vamos mostrar que nós somos unidos, nós somos filhos de Deus, nós somos exército do Senhor. E exército, um é para defender o outro, um é para ajudar o outro. Amém? Então, as boas obras, Cristo, porque somos feituras sua, criados em Cristo para as suas boas obras, para as boas obras do Senhor. Abre comigo agora em Romanos, volta um pouquinho. Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Amém? Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? O que é um culto racional e vamos imaginar o que é um culto irracional. Um culto irracional seria se eu viesse aqui, pastor Luiz, para jogar peão aqui em cima. É peão que fala, né? Jogar peão, jogar bolinha de gude. Eu não estaria fazendo um culto do Senhor, seria coisa muito... Dentro da casa do Senhor seria causa... Não que Deus não me condenaria por isso, mas no período de culto, eu teria que estar adorando ao Senhor. Nós viemos aqui na casa do Senhor para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, para agradecer a Ele. Então, Ele fala assim, olha... O vosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós nos arrependemos, nós nos separamos do pecado... Nós estamos cultuando a Deus um culto racional. Eu não faço isso porque eu entendo que eu não posso fazer. Isso não é irracional na minha cabeça, é racional. Eu entendo, a palavra de Deus é ministrada na minha vida e eu entendo que eu não posso pecar. Eu entendo que eu não posso errar com Deus. Não é que eu nunca vou errar. Eu entendo que eu não posso errar. Eu não posso cair nas armadilhas do diabo. E não são poucas, irmão. Não são poucas. Eu sei que todos os dias ele arma as suas ciladas, todos os dias. Propostas indecentes, né, que vai nos conduzir à morte. O que são propostas indecentes? Não estamos falando só da área sexual, não, irmão. Satanás sabe, ele sabe e conhece cada ponto fraco. Infelizmente, seria bom que ele não conhecesse, mas ele conhece o ponto fraco de cada um. Ele sabe onde ele pode bater. Ele sabe onde ele pode cutucar. Mas o apóstolo Paulo falou, em todas essas coisas que ele possa se levantar, eu sou mais do que vencedor. Ele pode se levantar, ele pode armar, mas eu sou mais do que vencedor, eu não vou cair na cilada dele. Por quê? Porque a palavra me ensina que eu tenho que fugir da aparência do mal. A palavra me ensina que eu tenho que resistir ao diabo, e ele vai fugir, ele vai embora. Então, no período de luta, de tribulação, eu tenho que resistir, eu tenho que mostrar para Satanás que o que habita em mim é maior do que o que está no mundo. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou uma nova criatura. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou vivificado em Cristo Jesus, eu nasci de novo, Deus me deu uma nova oportunidade.
de eu estar vivo, de eu ter vida com Ele. Antes, eu estava morto. Eu não sei, talvez nem todos passaram por esse período, mas creio que muitos. Eu passei. Eu não nasci, quer dizer, na verdade eu nasci num berço evangélico, mas eu nunca segui ao Senhor. Fui me converter com 33 anos. Então, como diz na palavra, eu estava naquela situação. Eu vivia no pecado. Eu era filho das trevas. Mas um dia Jesus olhou para mim. Ele já estava olhando há muito tempo, eu creio. Mas um dia ele falou, olha, agora chega. Acabou para você agora. Satanás, agora ele sai das trevas, ele passa a ser filho da luz. Agora eu tiro ele do meio do pecado. E ele passa a ter uma vida em santificação, ele passa a ter uma vida santa. Eu tiro a condenação que você estava colocando na vida dele, que era condenação ao inferno, e eu trago ele para o meu reino. Isso aconteceu comigo e com você. E se não aconteceu com você hoje ainda, vai acontecer em nome de Jesus. Hoje é o dia de salvação. Enquanto nós louvávamos, Deus falava, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Chegou a salvação. Você é a luz do mundo, Jesus Cristo falou. Vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra. Vocês são príncipe do Senhor hoje. Vocês são testemunhas vivas de Cristo. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês já pararam para pensar essa palavra? Deus fala que eu e você somos embaixadores dele aqui na terra. Você sabe o que é ser embaixador dele, de Jesus Cristo na terra? A responsabilidade que eu e você temos. Já parou para pensar a responsabilidade que você tem? Ah, mas eu não sou líder ainda. Quem disse que você não é líder? Isso está na sua cabeça só porque Deus já olha para você como líder. Deus já te vê. Deus não te vê pequeno, Deus te vê grande. Então, você é embaixador, você é representante de Jesus aqui na terra. Eu lembro que certa vez, só dando um exemplo de ser representante de Jesus na terra. Eu não sei se já contei para vocês, que a gente, como diz o apóstolo, a gente conta tanto testemunho que a Bíblia até repete. Mas enfim, é para edificação. Eu lembro que certa vez, um vizinho meu estava endemoniado. Um rapaz, um jovem. E a mãe dele veio e falou, olha, dá para vocês ir orar por ele, porque ele está endemoniado. Eu já era umas 3 e pouco da manhã. Falei, amém. Nós tínhamos acabado de acordar. Falei, olha, vai indo que nós vamos orar. Eu e minha esposa oramos. E como embaixador de Cristo, eu falei, Senhor, se o Senhor não for à frente agora, lá, eu não faço nada lá. Não vai acontecer nada. Porque eu represento o Senhor, então eu vou em teu nome, mas eu sei que é o Senhor que vai fazer. Então, toma a frente desse trabalho, toma a frente de tudo isso. Quando nós estávamos no sobrado, quando nós estávamos subindo a escada, a mãe dele falou assim, se quiser voltar, pode voltar, porque ele já está liberto. Eu só sou embaixador. Eu só represento ele aqui na terra. Ele é que faz, a honra é dele, a glória é dele. É ele quem faz a obra. Nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Esse mesmo rapaz, depois, passado alguns dias, ele ficou endemoniado novamente, ela chamou, a gente foi. E ele já estava na rua endemoniado, correndo para todo lado, dando cabeçada em portão, não se machucava, mas dava cada cabeçada terrível. E Deus ainda guardava ele para não se machucar. Ele arrancou uma proteção de jardim, irmão, que estava enterrado no chão, mais ou menos 4 madeiras, que tinha acho que uns 60 centímetros, mais ou menos isso aqui, assim, ele arrancou com tudo, assim. E ele veio para cima de mim e falou, eu vou te matar, seu desgraçado. Mas no meu coração, não sou eu que faço. E você não pode tocar em mim, porque a Bíblia diz que você não me toca. Então eu te repreendo em nome de Jesus, e ele caiu por terra. Eu sou embaixador de Cristo, e eu não vou dar oportunidade para o diabo me acusar. Eu me arrependi, e eu me arrependo todos os dias do meu pecado, daquilo que eu pratico, daquilo que eu erro. Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. E eu não quero fazer mais. Eu preciso sentir nojo, Senhor, do pecado. Eu preciso sentir nojo das coisas erradas da minha vida, que eu tenho praticado, ou que o Satanás tem colocado. Eu sinto nojo disso, Senhor. Eu não quero mais. João Batista, quando ele pregava, ele falava, olha, depois de mim, depois que vocês entenderem o que é um arrependimento, e é o que Jesus vai fazer hoje. Vem o Senhor Jesus, ele fala, vem aquele que eu não sou digno nem de desatar a sandália. Ele tem a pá em sua mão, ele vai limpar a sua eira, vai depositar o trigo e vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Nós pregamos a mensagem do arrependimento. Você tem a mensagem do arrependimento na sua mão. Mas quem vai fazer a mudança dentro de você é Jesus, só Ele pode tocar no teu interior.
Quando ele fala ali que tem a pá em sua mão e vai limpar a sua eira, a gente às vezes, por alguns lugares daqui do Brasil, entende que eira é o lugar de uma plantação. Mas ali a eira era um galpão batido de barro, que antigamente não existia cimento, então eles molhavam e batiam muito, deixavam preparado aquele galpão para depositar a colheita. Então era o interior do galpão. Ele falava, então Jesus, ele tem uma pá, ele vai fazer uma limpeza dentro de você. Ele tem a pá para limpar o teu interior. Ele vai depositar todo o fruto do Espírito dentro de você. E o fogo do Espírito Santo vai queimar e nunca vai se apagar. Você vai ser sempre cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar sempre se movendo dentro de você. E todas as vezes que Satanás se levantar, todas as vezes que ele vier com as suas artimanhas, você vai dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu não vou cair na sua cilada, Satanás. Eu não caio mais na sua cilada, já caí um dia, mas hoje sou liberto. E ele examina, e o Senhor que examina, o próprio Deus que examina todos os corações, Ele conhece você, Ele me conhece. Ele sabe as minhas intenções, Ele entende os meus pensamentos. Em Romanos, quando fala no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Quantos de nós chegamos até o Senhor? Eu mesmo cheguei com palavras que hoje, em nome de Jesus, me dá nojo das palavras que eu usava quando eu não conhecia Jesus. Então, eu fiz um renovo, eu falei, Espírito Santo, renova a minha mente, renova o meu falar. Eu não quero mais falar desse jeito. Por quê? Porque eu desagrado ao Senhor. São coisas desse mundo, e fala, não vos conformeis com este mundo, nem tudo que está exposto é para nós. Nem todas as coisas que o mundo apresenta é para nós, nem tudo. Tem coisas que nós vamos usufruir, sim, Deus preparou para nós também. Mas tem coisas que nós temos que fugir. Tem coisas que nós não podemos aceitar. Nem tudo nós temos que fazer, nem tudo você precisa praticar. E talvez você possa dizer, mas pastor, eu nem estou pronto para ser um João Batista da vida. Eu nem estou pronto para pregar a palavra do arrependimento. Está sim, meu irmão. Deus te levantou como o príncipe dele. Deus te colocou palavras no teu coração, na tua boca, para que você fale. A palavra do Senhor, ela não pode ficar somente guardada. Eu não posso usar esse termo, tá? um obeso espiritual. Eu não posso me encher da palavra do Senhor e simplesmente ser egoísta de achar que eu estou bem. Arrependimento também é pregar a palavra do Senhor. Eu me arrependo, e assim como eu vivo hoje com o Senhor em arrependimento, que eu vivo em novidade de vida, Ele me vivificou, eu tenho uma nova vida, eu quero que os outros também tenham. João Batista não estava preparado fisicamente nem aparência, eu creio. Se imagina um pregador, um pastor vestido de pele de camelo, cinturão de couro, com certeza estava barbudo, porque não devia ter ido no barbeiro, né? Porque não tinha também, né? Então, deveria estar barbudo, uma roupa de pele de camelo, um cinturão de couro, e comendo gafanhoto e mel silvestre. Por que aquele povo vinha até ele, então, se ele não tinha um atrativo pessoal? Mas ele tinha a palavra de Deus. O que ele pregava não era dele, não vinha dele. O que ele pregava era a palavra do Altíssimo. O que fazia diferença ali era a palavra do Altíssimo. Tanto que quando Jesus chegou para ser batizado, ele falou, olha, o Senhor vem, Jesus, até mim. É eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus Cristo falou, deixa por agora, João. O que ele quis dizer? É necessário que eu faça isso, eu quero ser exemplo, João. Eu preciso que eles vejam que eu também vou me batizar. Você vai me batizar também, João. Ou talvez, João, você está fazendo tão certinho que eu quero ser batizado por você também. Você está levando esse povo tão certinho, ele está mostrando para eles tão certinho o arrependimento dos pecados, que eu quero ser batizado para que eles entendam, eu não tenho pecado para me arrepender, mas eu quero ser exemplo para eles, então deixa por agora. Sabe o que João Batista disse? Senhor, eu entendo que o Senhor não tem pecado, por que o Senhor vai se batizar? É eu que tenho que me batizar, eu sou pecador. Foi isso que João Batista disse para Jesus. Mas Jesus falou, olha, por agora deixa, João. E você veja que Jesus sendo batizado, assim que ele acabou de ser batizado, ele foi levado a uma praia, sentado numa cadeira de praia, tomando uma água de coco. Foi isso? Não, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que ele se batizou, depois que ele deu o exemplo de que era o batismo, depois dele receber, é uma palavra de Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Depois do Espírito Santo se assentar sobre ele em forma corpórea de uma pomba, agora vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Sabe o que Jesus Cristo foi mostrar? Além dele ser exemplo do batismo,
Ele foi lá mostrar para Satanás que não tinha domínio. Satanás, você não tem domínio sobre a minha vida. Eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Eu vivo para Deus. Foi isso que ele mostrou para Satanás. E ele tentou ajudar Jesus com o quê? Com a palavra. Satanás conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não ache que você, não queira ser mais espertão, humanamente falando, tá? Não queira ser espertão, nem eu ser espertão humanamente falando. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, se nós não agimos pela palavra, nós vamos ser derrotados. Mas Jesus, ele usava a palavra e Jesus rebatia com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E foi indo, se me adorares, te darei os reinos da terra. E Jesus foi debatendo com a palavra, sabe por quê? Porque ele estava cheio da palavra de Deus. João Batista estava cheio da palavra de Deus. João Batista tinha um chamado do ventre da mãe. João Batista entendeu que ele tinha um chamado. Você precisa entender que Deus tem um chamado para você. Deus tem algo preparado para você. Você não foi chamado simplesmente, que é bom, é essencial, estar somente sentado nos domingos aqui no culto, que é bom, é maravilhoso, mas Deus tem um chamado sob excelência para a tua vida. Deus não age por acaso, Deus tem princípios, Deus tem promessa, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Eu costumo dizer, quando que eu imaginava, meu irmão? Nunca, jamais eu imaginei um dia estar ministrando a palavra do Senhor. Quando eu olhava para mim, eu já disse isso, eu me sentia um nada. Satanás me colocava como um zero à esquerda. Você não é nada. Você nunca vai ter nada, você nunca vai ser nada. E hoje eu posso declarar para ele, Satanás, eu sou tudo porque eu tenho Jesus. Eu sou tudo, Satanás. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro de todas as coisas do meu Deus. Eu tenho a salvação, Satanás, e você não tem. Você já foi julgado, você está condenado, e eu vou partir para a glória. Então eu tenho tudo. Tudo que ele disse que eu não seria, Deus falou, você é. Tudo que ele disse que eu não teria, Deus me deu. Você nunca vai ter família, lembra que eu acho que para alguns eu já contei? Você nunca vai ter família. Eu tenho uma família maravilhosa, Deus me deu uma família linda. Você nunca vai ter condições de nada financeira para fazer nada, você vai ser sempre um mendigo, sempre um andante. Eu não sou mais um mendigo, hoje eu sou príncipe do Senhor. Ele me tirou da rua, ele me tirou do lamaçal, ele me tirou do pecado, ele me tirou da bebedeira, ele me tirou das intrigas, ele me tirou de tudo. E ele me assentou, me plantou nos lugares celestiais. E hoje, quando Satanás olha para mim, e eu sinto alegria nisso, ele se vê derrotado, ele fala, essa eu perdi. Essa eu perdi, porque tudo que eu falei que ele seria, ele não é. Tudo que eu pensei que ele não fosse, ele é. Jesus Cristo fez a diferença na minha vida. Jesus Cristo fez a diferença no meu casamento. Jesus Cristo fez a diferença na minha vida, no compromisso com meus filhos. Jesus Cristo mudou minha vida. Mas precisou que eu olhasse para trás, para aquilo que eu praticava, e sentir nojo daquilo, não querer mais fazer. Oportunidades aparecerão, irmão. Muitas oportunidades aparecerão. Satanás não vai desistir nunca. Hoje você é ungido do Senhor. Você é ungido, você é filho de Deus. Mas isso não significa que ele desistiu. Mas quando ele olha para você, ele é obrigado a manter uma distância. Porque a palavra de Deus fala que ele anda ao derredor. Mas ao teu redor tem os anjos do Senhor te guardando. Ao teu redor, ao redor da tua família, ao redor de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, tem os anjos do Senhor guardando. E ele só pode ficar ao derredor, como dizia um irmão meu, só pode ficar batendo os cascos dele, nervoso, porque ele não pode mais fazer nada. Ele tem que obedecer ao Senhor e, muito mais, ele tem que entender de que você tem a unção de Deus na tua vida. E a unção de Deus é que faz a diferença. A unção de Deus na tua vida é que faz a diferença. A presença de Deus é que faz a diferença na tua vida. Nós não somos merecedores de nada, irmão. Nada. Nós não merecemos nada. Como diz o apóstolo Paulo, como disse o Senhor a Paulo, a minha graça te basta. A minha graça se basta. A graça do Senhor é o suficiente para nós. Você hoje tem vida eterna. Você hoje tem a salvação. Essa graça te basta. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus.
João Batista, como eu disse, tinha uma missão, desde o ventre da mãe. Eu fico maravilhado quando eu leio a passagem que, quando Maria, grávida de Jesus, chega à casa de Isabel, que é a mãe de João, e quando elas se encontram, a palavra de Deus fala que João, ele salta dentro do ventre da mãe, com a presença de Jesus. Olha que ligação, irmão. Olha que chamado teve João Batista. E nem por ele ter se chamado, nem por isso, por ele ter se chamado, ele se colocou como um príncipe, como um rei. Ele foi levado ao deserto. Ele se apresentou da forma que a Bíblia fala. Humilde, simples, mas com todo o poder de Deus na vida dele, pregando o Evangelho. O mundo precisa ouvir, meu irmão. O Senhor precisa levantar muitos João Batista aqui nessa igreja. E eu quero ser um deles em nome de Jesus. Eu preciso ser um deles em nome de Jesus. Eu preciso que o Senhor me levante com João Batista, com ousadia, crendo, com fé na palavra dele. Eu tenho que crer de que quando eu proferir essas palavras, vai haver mudança. A palavra de Deus fala que ela não volta vazia. Quando você profere, quando você lança a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai fazer o que agrada a Deus. Ela vai fazer o que agrada a Deus, então ela não volta vazia. Mas precisa uma vida, como diz aqui, em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que é santidade? O que é ser santo? Se eu não for separado para o Senhor nessa terra, nesse mundo, se eu não me fizer separado para o Senhor nessa terra, eu não vou ver o Senhor. Não é pelas obras que eu vou ser identificado como filho de Deus, mas é pela minha fé, pelo aquilo que Ele é na minha vida, eu vou ser identificado como filho de Deus, eu vou ser reconhecido como filho de Deus aqui na terra. Não são a destreza, ou o que eu sei fazer, ou o que eu posso fazer, é aquilo que Deus pode fazer através da minha vida, isso vai fazer a diferença. Então eu tenho que crer de que Deus pode mudar, de que Deus pode fazer, mas precisa, como João Batista pregou, arrependam-se. Arrependam-se, gere nojo. O pecado pode até ser um erro de percurso nas nossas vidas, mas erro de percurso, ele acontece no máximo, creio eu, com o meu entendimento, 1, 2 ou 3 vezes, quem sabe? Porque passou disso, já está cauterizado. Satanás já cauterizou. Eu posso pedir perdão, Deus é meu advogado, Ele me defende. Todas as vezes que eu errar, Ele te ama, Ele te defende, Ele me defende. Mas Ele não é conivente com o pecado. O próprio Deus não é. Jamais Deus vai ser conivente com as coisas erradas que eu pratique. Tanto é que quando Ele colocou Jesus na cruz, por nós, Jesus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desprezou Jesus. Quando o peso do pecado caiu sobre Jesus naquela cruz, Deus teve que se afastar, porque Deus não se mistura, Deus não tem nada com o pecado. O pecado não faz parte da vida de Deus. O pecado tem a ver com o nosso inimigo. Então, quando Jesus recebeu todo o pecado do mundo, Deus precisou deixar Jesus na cruz, se afastou, por causa do pecado. Então, Ele não vai se aproximar do pecado, ou ser conivente com o pecado, porque o filho dele, Luís, precisa. Não. Eu tenho que me afastar, porque a única forma de eu ter comunhão com Deus é estar longe do pecado, ter um coração arrependido, ter um coração ligado a Deus. Essa é a única forma que eu posso me ligar a Deus, que eu estar ligado a Deus. E isso é um processo de vida, um processo de caminhada, que eu preciso entender que todos os dias, aquilo que eu nunca pratiquei e aconteceu na minha vida, pode ser um erro de percurso, mas ele não pode acontecer mais. Ele não pode acontecer mais. Você tem que rejeitar. Senhor, eu não aceito. Eu sou teu filho e eu quero fazer a tua vontade, então eu não aceito. Eu não aceito o pecado na minha vida. Por quê? Porque, como diz a tua palavra, eu era filho das trevas, eu era filho da ira. E hoje eu sou filho da graça, eu sou filho de Jesus, eu sou filho do Senhor. Então eu rejeito o pecado na minha vida. E é a única forma de alcançar a salvação. É a única forma. O arrependimento, ele não foi pregado somente por João Batista. O arrependimento foi pregado até pelos profetas. O próprio Ezequiel, todos os profetas, mas Ezequiel ele pregava sobre o arrependimento. Vamos abrir lá para a gente ver? Ezequiel capítulo, a gente já está quase encerrando, vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 18.
Ezequiel 18. Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Amém? Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Certamente viverá e não morrerá. Então, se apartar do pecado, aquele que pratica a justiça, aquele que pratica o juízo, esse tem a vida eterna. O que é ser justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra, amém? Está escrito assim? Mas ser justo é praticar a justiça de Deus. E a justiça de Deus está aqui na sua palavra. Ame ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E quando Jesus trouxe esses dois mandamentos, ele não aboliu a lei. Ele simplesmente colocou a lei dentro da graça. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, então os mandamentos do Senhor estão no meu coração. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou dentro da lei, eu estou dentro dos mandamentos do Senhor. Só que eu só posso amar o próximo se eu tiver esse amor para dar. Se realmente eu sinto isso pelo próximo. Porque eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim. E se eu me amo, e se eu sinto que tenho esse valor diante de Deus, então eu sigo os seus mandamentos. Eu obedeço a Deus na sua palavra. Aí sim eu posso dizer, meu irmão, eu te amo. Por quê? Porque eu amo a Jesus, Jesus me ama, e esse amor nos liga, esse amor nos une. Então, eu amo o próximo porque eu me amo, e Jesus me ama. Eu tenho esse amor para dar. Que eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho, amém? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu amo o próximo porque eu tenho esse amor de Deus na minha vida. Amém? Então, os profetas, os discípulos, como João Batista, pregavam o arrependimento. O próprio Jesus pregou o arrependimento. Ele falou, olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim para trazer o arrependimento aos pecadores, ele falou. Então, ele não veio para aquele que se acha justo. Já aconteceu com você, de você pregar a palavra do Senhor para alguém, e ele fala assim, olha, eu não preciso. Eu não preciso. Isso acontecia muito lá em São José dos Campos, quando a gente pastoreava a igreja de São José dos Campos. Uma cidade próspera, uma cidade rica. E o bairro, muitos dos bairros são bairros nobres, ricos. Não estou julgando a vida das pessoas, estou falando é a forma que o curso do mundo leva as pessoas, né? Vocês pregavam a palavra dele e falavam, eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de igreja nenhuma, não preciso de Jesus. Eu já tenho Jesus do meu jeito. Eu não preciso que você venha aqui falar de Jesus para mim. Por quê? Porque ele já está confortável naquilo que ele acha que ele é. Naquilo que ele acha que ele pode. Então, Jesus falou assim, eu não vim para os sãos. Aqueles que dizem eu não preciso, ele não veio para eles, ele veio para aqueles que necessitam de Jesus. Ele veio para os doentes. Quem são os doentes? Não é doença e enfermidade. Aqueles que estão com a alma ferida, aqueles que estão feridos de alma, aqueles que necessitam de Jesus para viver. Aqueles que necessitam de Jesus para a vida. Para esse momento que nós estamos aqui. Não importa se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem de saúde, não importa se vai tudo bem, né? Eu tenho que adorar o Senhor em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que servir ao Senhor em todos os momentos da minha vida. Isso é sentir, isso é se arrepender. Não é somente das coisas erradas, mas daquilo que eu pratico, às vezes, inconsciente até. Quando nós vamos nesse culto de terça-feira, pelo judaísmo, pelos judeus, eles estão na presença de Deus até pelos pecados ocultos, que eles nem sabem que praticaram. Mas, pastor, existe pecado oculto? Existe. Existe sim. Vou dar um exemplo. Quantas vezes nós, pelas nossas atitudes, às vezes lançamos uma palavra e magoamos as pessoas, mas nem temos noção, não temos a consciência de que erramos. Fazemos as coisas e vamos saber lá na frente. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que me deixou muito triste, aqui mesmo nessa igreja. Eu fiquei muito abalado com isso. Eu não vou citar o nome do irmão, é claro, mas o irmão chegou para mim e falou, olha,
eu estou há 10 anos afastado dessa igreja, por causa de algo que você fez. Ele falou, para mim, algo que você fez. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz para você, meu irmão? Eu fiquei chocado, quase que eu caí no chão até então. Eu falei, eu fiz? 10 anos você está longe da igreja? Lógico que não era, né? Ninguém se afasta de Jesus por pouca coisa. Mas eu falei, o que eu fiz? Fala para mim. Um dia você lá no acampamento, você falou uma palavra assim, assim, você ficou me perseguindo. Eu falei, não, eu não estava te perseguindo. Aquilo foi ordenado que eu fizesse. Eu estava tomando conta de um setor, e aquilo foi ordenado que eu fizesse. Então eu estava debaixo de ordens, estava debaixo de autoridade. E aí ele entendeu. Eu pedi perdão para ele. E nós somos muito bem hoje, nós somos irmãos em Cristo Jesus, muito bem. Não temos problema mais. Satanás lançou quanto tempo? De uma palavra. E eu não sabia disso. Mas Cristo operou em cima disso. Então hoje, nós somos irmãos em Cristo, temos um amor um pelo outro. Nós quebramos essa falácia. Então existe esse tipo de pecado, que nós temos que pedir a Deus que nos mostre. Porque senão passa tempo e nós estamos ali, em oculto. Mas fizemos algo aconteceu. Amém? Mesmo inconsciente, ou mesmo que você quis ou não quis. Mas muitas vezes nós magamos as pessoas por atitude, por palavras ou por gestos. Mas Deus vai revelar, o Espírito Santo é fiel. Amém? E para a gente encerrar agora, volta comigo lá em Hebreus, a gente vai estar encerrando já, tá? Amém? Não vamos se prolongar mais. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12. Vou chamar o grupo de louvor, amém? Pedir para o grupo de louvor estar vindo aqui ao púlpito, ao altar. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Amém? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Amém? Nós todos conhecemos, pelo menos boa parte conhecemos a passagem de Saul. Ele trocou a sua primogenitura. O que era primogenitura? Era poder. Ele herdaria toda a herança do pai, seria o primogênito. A liderança da tribo seria dele. E ele entregou por um prato de lentilha. E fala assim, não sejamos como Esaú, que vendeu o seu poder, vendeu a presença, estar na presença de Deus, entregou estar na presença de Deus por um prato de lentilha, por algo material. E mesmo com lágrimas ele buscou e não alcançou mais. Tem situações que são reversíveis na nossa vida, irmão. Tem situações que são irreversíveis. E qual é a irreversível? O tempo de você se arrepender é hoje. O tempo de nós buscarmos ao Senhor é hoje. Porque amanhã, como diz a própria palavra, amanhã pode ser muito tarde. Tempo de arrependimento é hoje, é agora. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, para que a gente tomasse conhecimento do que é se arrepender, para que a gente entenda que nós não podemos viver debaixo do pecado, nós não podemos viver pecando, errando na presença de Deus. Para que hoje você receba o tempo hoje de você se arrepender na presença de Deus e chegar na terça-feira. O Espírito Santo me trouxe a memória. Chegar na terça-feira com o perdão de Deus, adorar o Senhor nesse dia. Que na terça-feira, nesse culto, que será uma bênção na terça-feira, você venha para adorar e receber o perdão de Deus. Mas é necessário que você reconheça, é necessário que eu reconheça que nós temos que se arrepender e precisamos do perdão de Deus. Então vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé e deixa o Espírito Santo continuar ministrando na tua vida. Não desvia o seu pensamento, não desvia o foco da palavra de Deus que foi ministrada na minha e na tua vida. O Senhor que trouxe ao arrependimento. Hoje é dia de salvação, como foi dito, mas é dia de arrependimento. É hora de você se colocar na presença de Deus. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe aonde está errado, Ele sabe aonde está certo. Nós não temos como nos esconder de Deus. Por mais que eu estivesse no mais profundo abismo, como diz a palavra, eu posso descer ao mais profundo abismo,
Ele vai estar comigo. Não tem para onde fugir. Não tem onde se esconder de Deus. E nesse momento eu peço ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações nessa hora, Espírito Santo. Sonda, Jesus, os nossos corações nessa hora. E se há caminho mau, se há caminho torto, Senhor, em nossas vidas, nós clamamos a Ti agora, Espírito Santo. Assim como João Batista diz que veio endireitar as veredas para Jesus, endireita as nossas vidas, ó Deus. Habita em nós. Continua habitando em nós em santidade. Nós buscamos a Sua santificação. Nós buscamos a Sua santidade para nossas vidas, Senhor. Nós rejeitamos o pecado. Não queremos mais viver no pecado, na escuridão. Nós somos luz deste mundo. Nós somos o sal da terra. Nós brilhamos aqui nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo, feche teus olhos, deixa o Espírito Santo mostrar para você. O Espírito Santo vai mostrar para mim também aqui. Eu sou ministrado pela palavra de Deus. O Espírito Santo mostra onde nós precisamos consertar. Nós queremos estar em santidade, nós queremos sentir a Tua presença, ó Deus. Deus, não retire o Seu Espírito de nós. Não retire o Seu Espírito de nós, ó Deus. Nós reconhecemos também que somos falhos e fracos, Senhor. Mas precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos do Teu amor sobre nós. Sem o Seu amor nós não vamos saber viver aqui, ó Pai. O que vai ser de nós sem a Tua presença, Senhor? O que vai ser de nós sem a Tua presença, Espírito Santo de Deus? Em nome de Jesus, enquanto os irmãos estarão, os levitas estarão adorando ao Senhor, adore ao Senhor, abra teu coração na presença de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu interior. Como foi dito na palavra, o próprio Jesus, Ele tem a pá em sua mão, Ele quer limpar o teu interior. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida, na tua alma. Deus está me falando no começo do culto que nós chegamos tristes aqui, muitos chegaram abatidos, tristes. Mas a alegria do Senhor é tua força. A alegria do Senhor é tua força. Alegra teu coração, alegra tua alma, porque Jesus está aqui. Alegra tua alma, porque Ele vai tocar no teu interior agora. Ele vai fazer a limpeza necessária. Ele vai tirar tudo que te desagrada. Só basta que você abra teu coração, entrega teus pensamentos e a tua vida ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.